A gente só está aguardando a transmissão no Facebook. Eu acho que agora começou, certo, Patrícia? Ahora sí. Bueno, buenas Agora tardes sim. a todos y a todas. Le damos la bienvenida a una actividad más del Foro Social Américas de las Migraciones. Hoy vamos a trabajar en el eje 1, migración laboral y trabajo decente. Y esta actividad 9 es inmigrantes en San Pablo, los desafíos y las demandas sociales durante la pandemia COVID-19. De mi parte le voy a dar la palabra ahora a Rodrigo, que va a ser quien va a moderar la mesa y la actividad. Y bueno, nada, aquí estaremos cualquier cosa a las órdenes. Obrigado, Patrícia. Eu vou dar um destaque aqui para a tela. Bom, podemos começar então, né? Boa noite a todos e todas. Meu nome é Rodrigo Teruel, sou assistente de projeto do programa Escravo Nem Pensar, que é o programa de educação da ONG Repórter Brasil. Nós atuamos por todo o Brasil, por meio da formação de servidores públicos, principalmente aqueles da educação e da assistência social. E estou aqui hoje com vocês para a gente conversar um pouco sobre o tema da migração em São Paulo, especialmente nesse contexto de pandemia, e falar um pouco sobre quais são os desafios e as demandas desse público aqui na capital. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Fórum pelo aceite da nossa atividade, agradecer o convite e dizer que essa atividade está sendo organizada pela Rede de Promoção do Trabalho Decente. Então, não estarei só aqui na apresentação, vou logo apresentar meus colegas. A Rede de Trabalho Decente ela é composta por 4 organizações da sociedade civil aqui de São Paulo que atuam com a prevenção do trabalho escravo, com o enfrentamento do trabalho escravo e o atendimento aos imigrantes. A Repórter Brasil é uma delas, e também temos aqui o Cefras, representado pelo Matheus Faustino, que é coordenador de projeto lá do Cefras, que é uma organização da sociedade civil historicamente reconhecida pelo acolhimento e assistência aos grupos vulneráveis, especialmente aos povos migrantes. E ele vai falar um pouco mais para a gente sobre o trabalho da rede. Eu vou ficar nesse papel de moderador. Ele vai falar um pouco mais sobre o trabalho da rede nesse período. E também estou aqui com, cabe a menção, já que a Nelly está aqui representando o CAMI, que é outra organização que faz parte da rede também. Ela está nos assistindo, na verdade, não vai participar efetivamente das falas, mas está convidada ao final de fazer a sua intervenção, se assim desejar também. Fique à vontade, Nelly. E o CEDIC, a título de destaque, também faz parte. Então, são 4 organizações: Repórter Brasil, Cefras, CAMI e CEDIC, que fazem parte da rede de promoção do trabalho decente, que está organizando esse evento. E nós convidamos por parte do poder público, a Sheila Monjardim. Eu vou mudar aqui a telinha para a gente poder ver. A Sheila Monjardim, que é coordenadora do CRAS Moca. Então, para quem não sabe, o CRAS é um equipamento público da assistência social aqui no Brasil, e ela é do território da Moca, que é um território aqui na cidade de São Paulo com uma grande concentração de imigrantes. Ela vai falar um pouco para a gente, explicar como é o trabalho da assistência social e o que ela tem feito, o que eles têm feito no CRAS em relação ao atendimento aos imigrantes em meio à pandemia, o duplo desafio, né? Como tem sido atender os imigrantes, que é o primeiro deles, e como tem sido lidar com o próprio trabalho da rede, com todas as mudanças que a gente tem visto por aí. Legal. Antes de passar a palavra para os convidados, eu queria fazer uma breve contextualização para as pessoas que estão nos assistindo sobre o tema da migração em São Paulo, para quem não sabe muito bem, e da sua relação com o trabalho escravo. Por que tem organizações que falam de trabalho escravo que estão aqui num fórum sobre migrações, certo? Então, bom, São Paulo, como sabemos, é a maior cidade do Brasil, e a mais rica também. E historicamente possui uma série de fluxos migratórios de pessoas do mundo todo. Agora, trazendo um pouco mais para os anos mais recentes, que tem se consolidado aqui algumas nacionalidades, e aqui a gente vai focar em grupos que demandam
uma atenção especial por sua condição de vulnerabilidade, alguns grupos sul-americanos, então, primeiramente, há algumas décadas já se consolidou aqui no Brasil comunidades de bolivianos, peruanos e paraguaios. Na última década, a gente tem tido também, tem recebido imigrantes haitianos, principalmente a partir de 2010, em decorrência do terremoto que abalou a estrutura socioeconômica do país, e também de migrantes de uma série de outros países, então africanos, sírios, africanos, no caso, congoleses, nigerianos, senegaleses, angolanos, e também cidadãos do Oriente Médio. Bom, o que buscam esses migrantes que chegam aqui em São Paulo, então, que é uma cidade das oportunidades, a princípio? Eles buscam o acesso a serviços, certo? Então, eles chegam que eles precisam reestruturar as vidas dele. E isso acontece por meio do acesso a serviços públicos, então, a educação, saúde, assistência social, que vai ser o nosso foco aqui, e tudo isso é permeado de fundo pelo acesso ao trabalho decente, certo? Porque para reestruturarem as suas vidas de fato aqui, eles precisam de acesso a um trabalho digno. O que acontece na prática? Esses imigrantes, eu não sei, acho que a minha tela, só fazer uma pausa rapidinho, que acho que, deixa eu dar um destaque para a minha tela breve, para o pessoal poder ver no Facebook. Esses imigrantes que chegam aqui em busca de um trabalho digno, eles acabam se deparando muitas vezes, com condições degradantes de trabalho, com trabalhos precários, com trabalhos informais, trabalhos terceirizados. E por que isso acontece? Bom, existem uma série de fatores de vulnerabilidade que fazem com que esses imigrantes acabem suscetíveis a esses trabalhos. Então, muitas vezes, há um desconhecimento por parte dos imigrantes sobre os seus direitos. Então, aquilo que a gente tem falado aqui, o acesso à educação, à assistência social, à saúde, muitas vezes há um desconhecimento sobre o acesso a esses direitos. E eles têm direito a isso, cabe destacar. A legislação do Brasil, ela permite o acesso a todos esses direitos, assim como os brasileiros. Muitas vezes, esses migrantes também não têm acesso à documentação. Então, a falta de regularização migratória torna eles mais suscetíveis a esses empregos precários, porque impede que eles tenham acesso aos serviços também e à carteira de trabalho, por exemplo, a outras documentações importantes também. Também tem o caso da xenofobia e do simples racismo, estigma, que é muito comum de se encontrar em relações de trabalho, como em relações sociais, como um todo. Aqui só dando um breve panorama, né, dos principais aspectos. Tudo isso faz com que eles estejam mais suscetíveis a violações de toda a ordem. Então, violações do trabalho em específico, que é o tema aqui do que a gente vai conversar um pouco. E aí, passando por violações trabalhistas e chegando ao limite de situações de trabalho escravo. Então, por que a gente está falando de migração e trabalho escravo? Por que esse é o nosso tema? Porque, infelizmente, em São Paulo, a maioria das pessoas resgatadas do trabalho escravo são migrantes, de migrantes. E então não tem como a gente falar de migração, especialmente em São Paulo, se a gente não tiver atenção para esse tema. E não para fazer uma conexão automática, mas sim para desvincular também justamente essa imagem que acaba acoplada a essas pessoas, de que o imigrante ele acaba sendo escravo diretamente. Não, é justamente para garantir que essas pessoas que são mais vulneráveis tenham conhecimento sobre os seus direitos e não sejam submetidos a essas situações de exploração. E agora, em 2020, a gente está num contexto de pandemia, certo? Bom, no contexto de pandemia, a gente sabe que tudo está sendo agravado. A crise econômica está sendo agravada, ou seja, as pessoas estão perdendo renda, estão perdendo emprego, e elas acabam se tornando ainda mais necessitadas de uma proteção no momento em que isso está se perdendo. E elas passam por um duplo desafio também, os imigrantes,
que é o desafio de perder renda, então se tornar socioeconomicamente mais vulnerável, e, ao mesmo tempo, ter acesso aos benefícios que estão sendo providos pelos diferentes entes governamentais, municipal, estadual e federal. E eles esbarram também nesse desafio do acesso a esse serviço. Então, qual que é o que guiou aqui o nosso encontro de hoje, a ideia do nosso encontro? É justamente falar sobre isso. Como, então, o Estado, e não só o Estado, mas a sociedade civil, responde a isso? Como a sociedade civil e o Estado têm respondido a isso em São Paulo, em parceria? Então, para isso que nós chamamos nossos convidados de hoje. Então, trazendo esse panorama bem breve, eu gostaria de passar a palavra, então, para a Sheila. Ela vai falar um pouco para a gente da perspectiva do poder público da assistência social, como é que tem sido isso lá, tá certo? Sheila, fica à vontade, a palavra é sua, tá? Eu vou até mudar aqui a telinha para o destaque para você. Bem, boa noite a todos e todas. Primeiramente, eu quero dizer que para mim é um privilégio, né, poder ter sido convidada pela Repórter Brasil para estar participando, né, desse fórum, do Fórum Social. Primeiro porque, assim, estou aqui representando o poder público, e aí CRAS, enquanto Centro de Referência da Assistência Social, vinculado à SAS, que é a Supervisão de Assistência Social, e que, por sua vez, é vinculada à SMADS, que é a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Eu estou falando as siglas e já colocando as definições, porque a assistência social ela é permeada de muitas siglas. E aí o nosso trabalho, enquanto CRAS, como o Rodrigo bem falou, o meu território é da Moca, né? Eu acho que aí todo mundo conhece como São Paulo, o bairro da Moca, mas a Moca, ela compõe 6 distritos aqui dentro de São Paulo, né? A gente costuma dizer que São Paulo é um país aqui dentro, muito grande, e a Moca ela é dividida, então, nos distritos do próprio nome diz, né? A Moca, Brás, Belém, Tatuapé, Água Rasa e Pari. Então, a gente atende esses 6 distritos, então é bem grande para a gente poder estar atuando. E aí, todo mundo pode perguntar, né? O que o CRAS atua? O CRAS é muito famoso pelo cadastro único, que eu vou estar falando mais para frente, mas o CRAS, ele atua em sua primazia como um serviço de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, né? Então, como que é desenvolvido esse fortalecimento? Eu tenho uma equipe especificamente de assistentes sociais, estou na coordenação, né? Não mencionei, mas eu estou na coordenação do CRAS há aproximadamente 9 anos, estou há 11 anos no território, né? Atuando como técnica e coordenadora, né? Atualmente 9 anos como coordenadora. E o que a gente pode observar é que, como bem o Rodrigo falou, nesse momento de pandemia, a situação, né, da cidade, do estado, do país tem se agravado, né, economicamente, pela questão da renda, pela questão da crise econômica, que não só o país vive, como o mundo inteiro está enfrentando. Então, a gente costuma dizer que é um desafio muito grande, né, tanto para a assistência social, quanto para a saúde, quanto para a educação, enfim, né, habitação, que são políticas importantes, né, de oferta para a população. E, nesse sentido, o CRAS ele tem 3 vertentes. Ele atua na questão dos programas, serviços e benefícios. Programas a gente pode exemplificar um programa ofertado, que é um programa também, né, em preponderância do governo federal, que é a promoção do programa Bolsa Família, né, que é bem conhecido, enfim, é um programa de transferência de renda, e nesse sentido o CRAS ele atua na promoção deste programa através do cadastramento, no cadastro único para programas sociais, que é desenvolvido dentro dos CRAS, através de uma equipe de entrevistadores sociais. Quando a gente fala em serviços, aí a gente já lembra, né, já se remete aos nossos serviços conveniados. Quais são os serviços ligados ao CRAS? Seria o serviço de CCA, que é o Centro para Criança e Adolescente,
seria o NCI, a título de conhecimento, né, que é o Núcleo de Convivência para Idosos, e aí nós temos o CEDESPs, que é o Centro de Desenvolvimento Produtivo. O que seria o CCA? É o tipo de serviço que ele atua no contraturno escolar, então a criança fica um período na escola e no outro período ele fica no serviço, onde tem atividades, onde é oferecido também alimentação, eles passam 4 horas lá no equipamento, promovendo a convivência, né? Se a gente pensar agora no âmbito da pandemia especificamente, este serviço já tem retornado com 20% de funcionamento, né? Respeitando os protocolos da saúde. Então, claro, eles estão voltando depois da testagem, né, foi feito um protocolo junto com a saúde, onde as crianças e trabalhadores estão sendo testados antes, e aí após o resultado, não tendo reagente ou não ter dado nenhum exame positivo, o serviço é autorizado a começar as suas atividades, a 20%, respeitando o distanciamento. Aí vocês vão perguntar, e aqueles 80%? Já os 80%, aí eles continuam nas atividades remotas, onde os serviços já têm desenvolvido materiais para que essas crianças possam estudar, realizar em casa, seja de forma online ou através mesmo dos próprios materiais, né, físicos. Então, o serviço que a gente oferta é esse, né? Um desses é estar num serviço parcerizado com uma organização, uma parceria com o poder público. E os benefícios, eu posso estar falando a questão do benefício eventual de alimentação. E aí, por quê? Porque o CRAS, ele também tem, na sua ótica de trabalho, a promoção da segurança alimentar. E aí, é uma coisa que a gente já tem vivido enquanto população, a dificuldade, né, da pessoa ter aquisição a esses alimentos por conta de que muitos ficaram desempregados, não conseguiram se recolocar no mercado, e aí tiveram todas as dificuldades que a gente sabe, com despesas e principalmente para se alimentar. A prefeitura, ela tem uma cota de cestas básicas, onde todos os CRAS fornecem essas cestas básicas às famílias mediante análise técnica, e também, em parceria com o Estado, temos recebido as cestas solidárias do governo, onde também a gente tem ofertado. São 300 cestas mês que temos desde o início da pandemia concedendo às famílias. Então, esse primeiro panorama é para vocês entenderem um pouquinho do trabalho do CRAS, né? É a questão, então, do cadastro único, e aí o cadastro único, quando a gente fala, não é só para o programa Bolsa Família, né? Há muito tempo, o cadastro único ficou muito vinculado, né, com a questão de, cadastro único, Bolsa Família. O cadastro único, ele é feito, e aí é gerado o número do NIS, que é o número de identificação social, e através desse número de NIS, ele dá acesso a N programas sociais, que o nome já diz, né? Cadastro único para programas sociais. O programa Bolsa Família é um programa de transferência de renda que está no rol de programas sociais. Mas a gente tem também a isenção numa taxa de concurso federal, a gente tem a redução da tarifa de energia elétrica, a emissão de carteirinha do idoso. Então, a gente tem a questão do leite, em parceria com a educação, é solicitado esse número de NIS, e aí ele só é gerado com a realização do cadastro. É muito importante o BPC, o benefício de prestação continuada, tanto para idosos quanto para pessoas com deficiência. Então, também é necessário realizar o cadastramento, né? E não só nos CRAS, como também equipamentos como Descomplicas, aqui em São Paulo, por ser uma cidade grande, temos também os Descomplicas para facilitar o acesso, né, porque o número da população é muito grande, então é pulverizado esses atendimentos. Então, nesse sentido, o cadastro único é muito importante, tanto fazer o cadastro como manter ele atualizado, porque ele tem que ser atualizado de 2 em 2 anos. Então, nesse sentido, é que a gente oferta, e aí é muito conhecido o CRAS por esse trabalho, né? Mas a gente tem outros encaminhamentos, os assistentes sociais atendem as famílias, no início eu falei
na questão do fortalecimento de vínculo familiar e comunitário. Como que o CRAS fortalece os vínculos familiares quando a gente atende individualmente, traça um plano com a família, né? Verifica as demandas. A gente sabe que se a família apareceu com uma demanda de alimentação, não é só aquilo, né? E algo gerou, houve uma causa para ela chegar nessa consequência, digamos assim, né? Então, o trabalho do assistente social é de estar fortalecendo a família, é de estar orientando, é de estar reafirmando valores que muitas das vezes a família se perdeu enquanto família. Comunitários, quando a gente diz, fortalecer o elo, já diz, né, de comunidade, através de grupos que nós fazemos no CRAS socioeducativo. Então, a troca de experiências, os temas que nós trabalhamos. E aí eu não posso dizer, esse trabalho todo que eu estou mencionando, estou tentando resumir nesses 15 minutos de fala, mas o trabalho que a gente desenvolve, ele só é possível se a gente tem um trabalho de rede. E aí entra a rede que temos atuado. O nosso território, a gente costuma dizer que na sua predominância é de idosos, né? A população vem envelhecendo, mas a Moca, ela é conhecida como um território com muito idoso. Mas eu disse para vocês que nós temos 6 distritos. E aí nós temos os distritos do Brás, que eu citei, Ari, e esses distritos que eu citei, e aí o Rodrigo já mencionou anteriormente, grande incidência de imigrantes, bolivianos, paraguaios, haitianos, venezuelanos, pela crise do país. E aí que entrou a Repórter Brasil junto ao CRAS, né? A visibilidade do nosso trabalho conjunto pelo fato da configuração. Então, os imigrantes, eles chegam ao CRAS, por isso eu quis explicar os programas via cadastro único, até porque faz-se necessário para outras solicitações ter esse NIS, e aí a gente consegue ter esse conhecimento deles, essa visibilidade. Posso dizer para vocês que nesse momento de pandemia, de março até outubro, enfim, até esse momento, já atendemos com mais de 1.000 cestas básicas para os imigrantes. Por incrível que pareça, nesse momento a gente conseguiu ter muito mais acesso a eles e vice-versa, até porque muitos deixaram de trabalhar nesse momento, muitos atuam em oficinas, que a gente sabe, desenvolvem, enfim, trabalhos no comércio, e aí quando as pessoas deixaram de ir para as ruas, eles deixaram de atuar, e aí ficou muito pior a situação deles. No nosso território existem locais em que as pessoas moram em cortiços, em ocupações, é a configuração nossa, né, a realidade nossa enquanto território. Então essas pessoas também estão inseridas nestes locais. Então a rede foi de suma importância o trabalho, primeiro para a gente poder estar ofertando estes programas, serviços e benefícios que eu falei anteriormente, com o apoio de uma rede que já tem um contato também com a população. Eu posso destacar também com a Repórter Brasil cards que eles fizeram, né? Foram folhetos explicativos desse período de pandemia, acerca do auxílio emergencial, acerca das escolas, quando retornaria, tudo na língua deles. Isso foi de suma importância para nós distribuirmos no CRAS, nas parcerias com a subprefeitura da Moca, que também desenvolveu um trabalho muito forte com eles na questão da promoção da segurança alimentar, trouxeram listas para nós, né, das famílias, fizeram uma busca ativa em conjunto, e isso facilitou também o acesso a essas famílias. Então, para nós, esse trabalho integrado, esse trabalho em conjunto é de suma importância. A cada momento, a cada visita que a gente faz num espaço, num cortiço, numa pensão, sempre tem 10% daquelas famílias imigrantes. E aí a gente consegue ter um acesso. Sempre digo que esse contato, né, é um contato mais médio a longo prazo, porque é necessário desenvolver um vínculo, é necessário desenvolver uma confiança para que eles possam trazer questões deles, né? Quando o Rodrigo fala a incidência de trabalho escravo, provavelmente há, mas a família é muito difícil chegar ao CRAS e dizer, olha, eu sofro um trabalho, eu estou no trabalho escravo. Então, isso leva tempo, leva confiança,
leva esse acolhimento. Então, é de suma importância. É um trabalho que ele já tem um tempo com a Repórter Brasil, essa parceria mais integrada com outros CRAs, né? Eu estou representando o poder público enquanto assistência social, mas tem outros CRAs aqui das nossas regiões, da Sé, da Vila Maria, são distritos, bairros conhecidos, né? Do Brasil, que às vezes já se ouve falar, também está junto nesse trabalho. Então, assim, é de suma importância essa parceria. O trabalho, ele só começa, sempre digo isso, a vulnerabilidade é grande, o desafio vai ser maior ainda pós-pandemia, ainda estamos vivendo a pandemia, mas o pós será um desafio muito grande, tanto para brasileiros quanto para imigrantes. Mas o que eu posso encerrar nesses 3 minutinhos, que eu estou fazendo aqui o cronômetro, nesses 3 minutinhos que restam, o que eu posso dizer é que o CRAS ele está ali, aberto, ele funciona de 8 às 18, de segunda a sexta-feira. Nesse momento de pandemia, temos atendido, em grande parte, através de teleatendimento, mas estamos com as portas abertas para atender de forma presencial a quem chegue, para esclarecer alguma questão, alguma dúvida, tanto de cadastro quanto algum atendimento social, seja para encaminhamento para outros setores, saúde, defensoria, enfim, a demanda que eles trazem, e principalmente dos imigrantes. Posso dizer que a gente tem atuado muito com os imigrantes em todas essa ótica e essas descrições que eu disse. É para brasileiro e é para imigrante. E o que eu posso dizer é que esse vínculo possa ser fortalecido a cada dia, nós possamos estar mais integrados. Temos trazido casos, aparecendo questões, seja habitacionais, seja de outro cunho, onde a gente tem passado para os profissionais que trabalham diretamente com os imigrantes, para poder nos auxiliar nesse processo. Então, eu quero agradecer mais uma vez à Repórter Brasil, ao convite, né, dizer que realmente foi uma honra representar o poder público, o CRAS-MOCA, né, o trabalho que a gente desenvolve, e dizer que a gente está aí juntos, né, como rede fortalecida, se fortalecendo a cada dia, para trabalhar da melhor forma, seja para... E aí, como o fórum, ele é focado nos imigrantes, para atender melhor imigrantes que chegam aqui, muitas das vezes já com a vulnerabilidade posta, muitas das vezes fugidos dos seus países, com as realidades que eles têm lá fora, e tentar acolher, porque eu sempre digo, tanto o poder público quanto a sociedade civil somos agentes e promotores da política pública. Então, a gente tem que fortalecer a política pública, né? E esse é o nosso trabalho, seja a política pública da assistência, da saúde, da educação, estamos aqui para executar. A política está posta, a gente precisa executar, arregaçar as mangas e operacionalizar. Então, eu quero agradecer. Vou passar a fala novamente para o Rodrigo e estou à disposição caso tenha alguma dúvida, alguma questão. Obrigada, Rodrigo. Obrigado você, Sheila, pela fala. A Sheila é parceira já desde 2017, então para quem entrou um pouco depois, só atualizando, meu nome é Rodrigo, do Escravo Nem Pensar, da ONG Repórter Brasil. Estou aqui junto com o Matheus e a Nelly representando a rede de promoção do trabalho decente. E a Sheila estava contando um pouco para a gente sobre o trabalho do CRAS, da assistência social, e principalmente agora em meio à pandemia. E a gente na Repórter Brasil costuma dizer que, assim, o trabalho da assistência social ele é fundamental e agora, então, nem se fala. Se a gente tem o pessoal da saúde na linha de frente do combate à Covid, a gente tem logo atrás a assistência social no apoio às pessoas no aspecto socioeconômico, né? As pessoas que estão perdendo seus empregos, que estão precisando de acesso de renda, mas também de serviços relacionados à alimentação, a outras questões, moradia, a assistência social está ali para ajudar essa população. Então, a gente considera fundamental o trabalho de vocês, Sheila. Muito obrigado pela sua fala. Queria agora, então, passar a palavra para o Matheus. Deixa eu mudar aqui o tecnologias, né? Vamos tirar o... Bom, é isso aí. Agora eu gostaria de passar a palavra para o Matheus, ele é, então, coordenador de projeto do Cefras, coordena a rede, né, de promoção do trabalho decente, e ele vai falar um pouco para a gente da parte da
sociedade civil, como tem sido esse trabalho em São Paulo. Matheus, a palavra é sua, fica à vontade. Obrigado, Rodrigo. Primeiro, boa noite, né, para o pessoal que está aqui acompanhando. É um prazer dividir esse espaço com você, Rodrigo, com você, Sheila. Eu acho que falar sobre um tema que para mim é muito caro e eu acho que um tema que é muito urgente na nossa sociedade também, então tirar uma hora para falar sobre isso aqui eu acho que é fantástico. Obrigado também pelo convite aqui. E, bom, eu tentei estruturar um pouco essa conversa em 3 momentos, né? Falar um pouco sobre... eu gostaria de passar um pouco pelos nossos desafios. Eu acho que tanto o Rodrigo quanto a Sheila, eles trouxeram bem essa parte dos desafios, mas eu gostaria de passar um pouco por aí. Possíveis soluções. E aí falar um pouquinho sobre o trabalho da Rede de Promoção do Trabalho Decente, que é o projeto que eu coordeno aqui pelo Cefras. Bom, aí tendo, acho que isso em mente, eu começaria então pelos desafios, né? Falar um pouquinho, pintar qual que é o cenário global quando a gente fala de trabalho escravo. E, bom, meu primeiro ponto existe um relatório de uma organização chamada Walk Free, com sede na Austrália, e é um relatório global sobre escravidão. Esse relatório ele é publicado periodicamente. O último foi em 2018. Ele faz uma estimativa de quantas pessoas são vítimas da escravidão no mundo. E aí o dado de 2018, né, ele traz para a gente quantas pessoas eles estimaram. 40,3 bilhões de pessoas no mundo são vítimas da escravidão. E aí, quando a gente olha para esse número, eu acho que ele tem alguns recortes que são interessantes. Eu acho que o primeiro recorte que para mim chama atenção é o de gênero. 71% das pessoas, né, dessas 40,3 milhões de pessoas, são do sexo feminino. 29% do sexo masculino. E aí a gente pode também desmembrar esse número, porque a Walk Free, eles consideram, por exemplo, o casamento forçado como uma modalidade de escravidão. Então, dentro desse número de 40,3, a gente tem 15,4 milhões de pessoas que estão em casamentos forçados no mundo. Os outros 24,9 milhões são vítimas de trabalho escravo. E aí eu acho que esse é o ponto, talvez, que vale a pena a gente focar aqui, porque a gente vai, né, falando sobre trabalho escravo. Essas pessoas, elas são vítimas de cadeias, enfim, de cadeias produtivas, de exploração sexual. Algumas são vítimas, inclusive, de estados que adotam o trabalho análogo à escravidão. E aí eu acho que esse é sempre um número que me chama muita atenção, e eu acho assustador quando a gente fala de 24 milhões de pessoas, 24,9 milhões, quase 25, né, milhões de pessoas no mundo. A gente, assim, num exercício de tentar pensar um pouco isso, a gente imaginar que a cidade é 2 vezes a cidade de São Paulo. A gente olhar agora na janela e todo mundo que você vê estaria nessa condição de escravidão. E eu acho isso assustador, assim, quando a gente pensa nesse número. E aí, quando eu trago, a gente pode trazer isso um pouco para um panorama, né? Esse é um panorama global, mas a gente pode trazer isso para uma realidade do Brasil. Como são esses dados, né, no Brasil? Desde 1995, a gente, quando o Grupo Móvel começou as fiscalizações aqui no Brasil, né, e aí eu acho que ficou uma coisa mais forte, mais atuante por parte do Estado, a partir de 1995, a gente tem cerca de 56 mil pessoas que foram resgatadas, né, nesses anos. Então, eu também acho que é um número expressivo. No entanto, esse mesmo relatório que eu citei na parte global da Global Slavery, da Walk Free, o nome do relatório é Global Slavery, ele estima que no Brasil a gente tenha 369 mil pessoas em condições análogas à escravidão. Então, esse é um panorama do Brasil, né? E aí eu estou tentando fazer o exercício aqui da gente chegar na cidade de São Paulo, né? Passar pelo global, o Brasil e aqui na cidade de São Paulo.
Acho que o Rodrigo e a Sheila trouxeram bem o panorama, os nossos desafios que a gente tem aqui quando a gente está falando de trabalho escravo na cidade, mas dados do Smart Lab, que é um observatório, né, para o trabalho decente, eles apontam que de 2003 até 2017, a gente teve 588 pessoas resgatadas do trabalho análogo à escravidão. Esse número já é maior, porque essa contagem é feita até 2017, então esse número já é maior na cidade. E uma coisa que chama a atenção, como o Rodrigo já pontuou, é o número de imigrantes resgatados, né? E a condição de vulnerabilidade que esse grupo social está exposto. Eles representam um número grande dentro desses resgatados e resgatadas do trabalho análogo à escravidão, e justamente pelos motivos que eu acho que o Rodrigo já pontuou, né, de não acessar alguns serviços básicos, de documentação também é um ponto muito importante, né, não ter a documentação, não estar regularizado. Esses são pontos que empurram esse grupo social para a margem e colocam mais vulneráveis, né, do que outros grupos, ou tão vulnerável quanto outros grupos que são minorizados, né? Uma coisa que é interessante, eu acho que o pessoal da Repórter Brasil, né, noticiou durante esse período de pandemia, que a gente viu imigrantes costurando máscaras por 10 centavos, uma série de despejos. É importante, como a Sheila já falou, lembrar que muitos estavam na informalidade, né? E com a pandemia, uma perda de renda gigantesca. Então, esses impactos têm sido sentidos ainda. Talvez a gente consiga olhar melhor quando passar esse período, porque a gente ainda está passando por ele, mas a gente já sabe que os impactos são gigantescos. Então, eu acho que esse é um panorama um pouco dos desafios. Eu sei que existem outros desafios também, gigantescos, mas esse é acho que dá uma pincelada sobre os desafios. Eu queria falar um pouco, então, sobre quais são os pontos, os caminhos, para onde a gente pode olhar, né? Quais são as possíveis soluções. Falar sobre trabalho análogo à escravidão, ou trabalho escravo, é muito complexo, né? É um desafio muito complexo, tanto no âmbito global, quando a gente fala de 40,3 milhões de pessoas, quanto local, quanto aqui na cidade de São Paulo. O desafio é muito complexo. Eu gosto muito de olhar, né, pessoalmente, para um documento que acaba direcionando, ou me direciona bastante quando eu penso em política pública, quando eu penso em elaboração de projetos, qualquer coisa nesse sentido, que é a Agenda 2030. A Agenda 2030, né, só dando também um pequeno contexto do que ela é um plano de ação global. Ele não é um plano de ação global só da ONU, muita gente acha que é um plano da ONU, mas ele é um plano de ação global da sociedade civil, da ONU também, como uma organização internacional, do setor privado e de governos, claramente, né? Então, a Agenda 2030, ela dá um pouco de norte para a gente, para pensar os grandes tópicos e problemas do mundo. Bom, a Agenda 2030, o objetivo da Agenda 2030 é que a gente chegue no ano de 2030 vivendo numa sociedade mais justa e mais sustentável. Ela tem uma série de metas, né, de indicadores que nos ajudam um pouco a guiar como a gente faz para medir isso, se a gente está chegando, se a gente não está chegando. E ela é dividida, a Agenda 2030, né, o documento da Agenda 2030, ele é dividido em quatro partes. Mas a parte que eu acho que vale a pena a gente falar aqui é o quadro de ações. O quadro de ações, ele traz 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Imagino que muita gente já tenha visto aquele quadrinho, né, com 17 ODS, mas quem ainda não viu, eu convido para dar uma olhada, uma busca, tipo 17 ODS, eu posso colocar também aqui no chat depois.
E esses objetivos, eles passam desde de erradicação, por exemplo, da pobreza, da fome, fala de educação, até pontos um pouco maiores, como, por exemplo, falar de acesso à água potável, saneamento básico, biosfera e coisas desse tipo. E, então, é um documento muito completo, muito robusto para solucionar, pensar problemas globais. Eu queria me ater a 2 objetivos específicos. O primeiro deles é o objetivo 8, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 8, que fala sobre trabalho decente e crescimento econômico. Acho que para a gente que se interessa e atua na área do trabalho escravo, do combate, da erradicação do trabalho escravo, esse é um ponto muito importante. Porque dentro de cada objetivo, a gente tem as metas. Então, ela se desenrola lá, você vai ver aquele quadro, mas dentro daquele quadro tem as metas. E aí, mais especificamente, a meta 8.7, ela fala da erradicação do trabalho escravo no mundo até 2030. É uma meta ousada, né? Mas que os países e a comunidade internacional devem trabalhar para atingir. E aí, a Agenda 2030, esse documento, ele é como já dito, é um documento, né, global, e aí cada país pode adaptar a sua realidade. Enfim, o Brasil não tem a mesma realidade da Noruega, então o Brasil vai adaptar as metas e os objetivos à sua realidade. Nós, aqui no Brasil, fomos mais ousados ainda, porque a gente adaptou a meta 8.7 para erradicar o trabalho análogo à escravidão até 2025. É claro que a meta é ousada, que é muito provável que a gente não consiga erradicar o trabalho análogo à escravidão no Brasil até 2025, mas esse documento serve de norte para a gente. Inclusive, ele traz bons indicadores para a gente medir qual o nosso grau de avanço. Então, dito isso, eu passaria para o outro objetivo, né, de desenvolvimento, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que é o ODS 17, que fala sobre parcerias e meios de implementação. Esse ODS ele é muito interessante porque ele, ao contrário dos outros não está tocando sobre pontos específicos. Por exemplo, não está falando do trabalho escravo, mas ele está falando que problemas complexos exigem respostas complexas e parcerias talvez seja o melhor meio de solucionar problemas, né? Problemas tão gigantescos, assim como é o nosso caso aqui, que está trabalhando com o combate ao trabalho escravo. E aproveitando, então, e aí a gente pensa como a gente faz para pegar, né, uma coisa que está lá, né, é discutida na Assembleia Geral da ONU, e como a gente aplica isso no nosso dia a dia, como a gente faz isso aqui em São Paulo, como a gente faz isso aqui no escritório do CEPRAS, por exemplo, na rede de promoção do trabalho decente. E aí esse é o gancho para falar da rede de promoção do trabalho decente. A rede de promoção do trabalho decente é justamente isso que esse objetivo de desenvolvimento sustentável fala, que é uma parceria entre governos, entre setor privado e organizações do terceiro setor, por exemplo. A rede de promoção do trabalho decente, ela começa em 2017 a ser desenhada. 12 organizações participaram, então, dessa fase de diagnóstico, né? Então, a gente convidou organizações do terceiro setor, estavam presentes também membros do governo, né? Do primeiro setor, órgãos de inspeção de fiscalização do trabalho escravo, e é uma iniciativa que é financiada pela Laudes Foundation, então ela tem esse ponto do segundo setor, do setor privado. A rede de promoção do trabalho decente hoje é composta por 4 organizações, né, que estão na execução, além dessas 12 que são parte de um conselho consultivo, né, que a gente chama de pleno aqui dentro. Mas são 4 organizações que hoje estão executando o projeto, né? E aí o Rodrigo acho que já falou um pouquinho, mas o CEPRAS, que é responsável pela gestão do projeto, o CEDIC, o CAMI
e a Repórter Brasil. Eu vou passar um pouquinho o mais rápido possível, eu não consegui controlar o tempo aqui, Rodrigo, então se você puder me avisar, mas... Tranquilo, mais uns 5 minutinhos. Fechado, beleza. Então, eu vou começar falando, a gente está dividido, né, na rede em 3 eixos, e eu vou começar pelo eixo 2, que é o eixo do serviço de atendimento emergencial. A Nelly, que está aqui, né, pode até, acho que no final, conversar um pouquinho com a gente sobre esse eixo, porque a Nelly é responsável por coordenar esse eixo pelo CAMI. O CAMI é a organização, né, que é responsável por tocar esse eixo. E como ele funciona? O serviço de acolhimento emergencial, ele funciona muito também em parceria com o governo, com os órgãos de fiscalização, que quando a pessoa ela é vítima, né, resgatada do trabalho análogo à escravidão, ela é levada para algum equipamento, né, um equipamento da assistência social. O nosso problema hoje aqui, né, na cidade de São Paulo, é que a gente não tem um equipamento que seja especializado para pessoas que atendam às necessidades de pessoas que são resgatadas do trabalho escravo. Essas necessidades, elas são diferentes de quem, por exemplo, está em outro equipamento, como um SAICA ou um centro de acolhimento. As necessidades são outras. Então, o que a gente faz no eixo 2? O eixo 2, a gente conversou, a gente sensibilizou uma rede de hotel aqui na cidade de São Paulo, e a gente funciona como esse acolhimento, né? Esse acolhimento emergencial, como o nome próprio diz. Quando a gente tem esse resgate, o pessoal o fluxo, por exemplo, da Contrai, né, que é daqui da cidade de São Paulo, aciona diretamente a rede de promoção do trabalho decente e pode enviar, por exemplo, esses resgatados para ficar ali nesse serviço de hotel. E aí o que é interessante é que a gente consegue atender dentro desse serviço as necessidades que essa pessoa precisa, a demanda dela, né? Um atendimento, a gente tem um acolhimento, a gente tem uma formação, né, sobre trabalho escravo ali, uma explicação sobre trabalho escravo, direitos e coisas, acho que um pouco mais nesse sentido. Então, esse é mais ou menos o trabalho do eixo 2 da rede de promoção do trabalho decente. E aí, eu volto para o eixo 1, né, porque eu acho que faz sentido explicar primeiro o eixo 2. O eixo 1, a gente trabalha com advocacy, né, então, incidência política. E nessa incidência política, a gente trata de temas que são caros para a população migrante da cidade de São Paulo, visto que a população migrante um grupo social muito vulnerável aqui na cidade de São Paulo, a gente tem o CEDIC, que é uma organização também referência, assim como o CAMI, né, no trabalho com a comunidade migrante. O CEDIC é responsável por coordenar esse eixo. E aí o CEDIC leva essas pautas para o executivo, para o legislativo, enfim, para a gente tentar incidir politicamente. E aí a gente fala de temas que vão, né, desde do trabalho mesmo, como regularização, como, por exemplo, o abrigamento, né, essa casa de passagem, que é um desejo nosso, né, uma necessidade, através de uma demanda que a gente observou na fase de diagnóstico do projeto e que a gente tem usado no eixo 2. Então, o eixo 1, ele passa por esse ponto da casa de passagem, né, do advocacy. O eixo 3, ele é um eixo grande, né, um eixo que ele trabalha na sensibilização de profissionais, de servidores públicos e de comunidades. Esse eixo ele é coordenado pela Repórter Brasil, e aí eu acho que o Rodrigo vai contar um pouquinho melhor do trabalho que a gente tem feito durante a pandemia e também um pouco mais sobre o que faz o eixo 3, mas eu acho que só de uma forma um pouco mais geral é isso, ele faz a sensibilização de comunidades e de servidores. Acho que durante a pandemia um ponto interessante de
ressaltar aqui é que a rede também fez distribuição de cestas básicas, né, para o público migrante. E eu acho que é isso, eu estou aqui também aberto para qualquer dúvida. Eu acho que a minha ideia aqui era reforçar também como é importante o trabalho em rede e as parcerias, né? Acho que a Sheila colocou isso, mas é muito importante que para a gente solucionar um problema tão complexo como o trabalho análogo à escravidão no Brasil, no mundo e na cidade de São Paulo, a gente precisa de uma solidariedade global. Ou, quando eu falo solidariedade global, fica muito utópico, não é o nome, mas na verdade é um esforço mesmo de diferentes atores para solucionar o problema. Eu passo a palavra para o Rodrigo e qualquer coisa, estou por aqui. Obrigado, Matheus, pela fala, pela explicação geral assim, do trabalho da rede, né? Então, como ele mencionou, a Repórter Brasil é responsável por coordenar um dos eixos que trata da sensibilização de servidores públicos da educação e da assistência e de comunidades também. E por que isso? Porque como a gente viu pela fala da Sheila, são essas pessoas, esses trabalhadores da educação, da assistência, que estão em contato direto com as populações migrantes e que tem um potencial enorme de incidência sobre essas pessoas. Então, vou falar um pouco da parte da Repórter Brasil, como a gente atua nesse eixo, e aí deixo, inclusive, a palavra aberta para a Neri, se ela quiser complementar ao final da parte do CAMI também. Então, da parte da Repórter Brasil, a gente já atua em São Paulo com formações para educadores e para assistentes sociais desde 2016, para assistente social desde 2017. Para vocês terem uma ideia, no dia 17 de março desse ano, a gente tinha previsto uma formação presencial para assistência social. E aí, no dia anterior, foi o dia que o governo estadual decretou a quarentena. Então, diante desse contexto de pandemia, a gente pensou como a gente pode continuar fortalecendo o trabalho da assistência social, sendo que a gente não pode mais formá-los presencialmente. Então, a gente se reuniu, nós da rede e os equipamentos, as unidades da assistência que a gente trabalha em conjunto, para entender quais estavam sendo as demandas da assistência naquele momento. Estava sendo tudo muito novo e a gente percebeu que a demanda estava por parte dos imigrantes estava sendo por informações elementares, assim, sobre questões das mais desde o que é o coronavírus, o que é o auxílio emergencial, como conseguir o acesso aos programas que estão surgindo agora por parte do governo. Então a gente pensou lá na Repórter Brasil, vamos então fazer uma campanha de sensibilização para os imigrantes, voltado para o público migrante, sobre essas questões. E aí surgiu a campanha MP contra o Corona. Qual que é a ideia? A gente produziu uma série de materiais informativos para redes sociais, justamente sobre esses temas. Então, o que é o coronavírus, como acontece a transmissão, como se prevenir dessa doença. Mas não só. Então, a parte da educação, a rede de educação, tanto a municipal quanto a estadual em São Paulo, eles passaram a promover programas de alimentação, para que os alunos, para que as famílias pudessem ter acesso à alimentação, mesmo com os alunos não estando na escola. Então, a gente produziu cards informando também como ter acesso a isso. O auxílio emergencial, que foi um grande problema para os imigrantes no começo ter acesso, por conta de entraves burocráticos, e nesse ponto, tanto a sociedade civil como a assistência social teve um papel muito importante em auxiliar os imigrantes a conseguirem ter acesso ao auxílio emergencial. A gente produziu cards sobre isso também. E da parte das violações, que é o nosso objeto de trabalho, né? Então, violações trabalhistas, trabalho escravo, a gente produziu um card também informando onde denunciar o trabalho escravo, o que é o trabalho escravo. E a gente traduziu esses cards para aqui a Cristiane, nossa colega Cristiane, que trabalha no CIEJA Perus, que é uma escola aqui da rede pública de São Paulo, que tem a maior quantidade de alunos haitianos, são mais de 400 alunos haitianos, eu não sei quantos tem hoje, Cristiane, mas eu sei que são muitos alunos haitianos, nossa parceira também, disse que também teve essa preocupação em promover a alimentação. Então, a gente produziu essa série de cards e traduzimos para as línguas que a maioria dos imigrantes falam. Então, a gente traduziu para o espanhol,
para o francês, para o inglês e para o crioulo haitiano também. Então, e a gente realizou uma série de articulações com a área da educação e da assistência para garantir a disseminação desses cards. E a gente viu que deu um resultado muito bom, porque nesse momento de muitas informações, muita coisa acontecendo, muita coisa nova, muitas vezes as informações elementares garantiam que essas pessoas tinham acesso aos serviços, né? E aí, em junho desse ano, então, com a pandemia, a gente teve também um agravamento de violações correlatas, que a gente chama o trabalho escravo. Então, por exemplo, o trabalho infantil. Saiu uma pesquisa do Unicef que diz que a incidência do trabalho infantil aumentou bastante durante a pandemia. E aí a gente fez uma nova articulação também com a assistência social, aproveitando o dia 12 de junho, que aqui no Brasil é o dia, perdão, acho que é o dia mundial, inclusive, de combate ao trabalho infantil, e a gente produziu uma série de materiais informativos para a assistência social e para o público em geral sobre o que é o trabalho infantil e quais são os principais mitos envolvidos nesse tema, porque, veja, se a nossa cultura, a cultura brasileira ainda mistifica muito a questão do trabalho infantil, existem muitas questões em relação a isso, imaginem outras culturas imigrantes também. Então, foi importante a gente traduzir esses cards para que a gente tentasse coibir o trabalho infantil também. Então, a resposta que a gente teve foi de um apoio conjunto permanente entre a rede e o poder público e a assistência social para apoiar essa população nesse período. Eu deixo a palavra para a Nelly, se ela quiser fazer uma complementação da parte do CAMI, que fez um trabalho bem bacana nesse último tempo, de visita aos imigrantes, de entrega de cestas básicas. Ela vai poder contar um pouquinho para a gente encerrar, e depois eu faço só uma última fala de encerramento. Fica à vontade, Nelly. Ok, boa noite a todos. Rodrigo, você me pegou de surpresa, porque eu entrei aqui só para prestigiar vocês. Então, só para contextualizar um pouquinho, alguém comentou aí no chat, nossa, que números impressionantes, quando o Matheus falou sobre o número de pessoas resgatadas, né? Em São Paulo, a gente falando de pessoas resgatadas, o trabalho escravo, ele se resume ao trabalho escravo que se dá na construção civil e na indústria da moda, o que é uma realidade também muito chocante para muitas das pessoas que sequer imaginam que isso acontece, com as roupas que a gente compra, tanto a moda barata, quanto as roupas caras, de confecções de nome, né, que vendem peças a R$1.000, tá? E isso acontece em oficinas de costura, muito bem disfarçadas, que podem estar do lado da casa de cada um de nós. E aí, eu vou resumir bastante, porque não tem um tempo previsto para eu falar disso, mas e aí isso costura com a importância desse trabalho em rede que a gente está desenvolvendo. Porque, primeiro, quando você desperta o olhar das pessoas para o que é o trabalho escravo, as pessoas começam a olhar diferente para aquela casa que mantém as suas janelas sempre fechadas, com pessoas que entram e saem com aquele olhar de medo, e começam a perceber que pode ter algo errado ali. E a maior importância desse trabalho, desse eixo 3, por exemplo, da Repórter Brasil, é na conscientização dessas pessoas, porque no dia a dia, no contato com essas vítimas, o que a gente percebe é que elas não se veem como vítimas. No contato, especialmente no eixo 2, essas pessoas não se enxergam. Nós temos 2 tipos de vítimas. Aquela que sim se vê como vítima, quer ser resgatada, pede socorro, busca ajuda. E recentemente, no último atendimento, nós tivemos os 2 tipos de vítimas. Essa que quer ser resgatada é aquela que, se não costurou, não produziu, o oficineiro, que é o dono da oficina de costura, fala assim, seus filhos não podem comer, você não costurou, seus filhos não comem, criança não produz, não trabalha, não come. Isso existe hoje em dia. Marx dizia que a escravidão não acabou, que mudaram as correntes. Eu costumo dizer que na indústria da moda as correntes viraram as linhas de costura, que é o que caracteriza esse trabalho escravo na indústria da moda. Mas pior do que essas vítimas, porque essas é mais fácil a gente atender, são aquelas que não se veem como vítimas.
que querem voltar para o local de onde elas foram resgatadas. E aí é necessário um trabalho de rede tão amplo, interinstitucional, poder público, as diversas organizações da sociedade civil. E aqui todo mundo precisa unir forças, cada um atuando na sua especificidade. E um exemplo é esse trabalho que a gente tem feito na rede pelo trabalho decente. Um eixo atuando em busca de uma casa de passagem, porque você não pode colocar... Por que a gente partiu em busca de abrigar essas pessoas no hotel? Você tira pessoas que não falam português, que bem ou mal estavam acostumadas com aquele ambiente onde elas viviam, e joga numa casa de acolhimento com outras pessoas que têm outras vulnerabilidades e outras especificidades, e ali você vai estar revitimizando essas pessoas, colocando-as expostas a outros perigos, além daqueles que elas já estavam expostas. Então, esse é o eixo 1. O eixo 2, nós fazemos esse acolhimento emergencial, nós vamos lá, e não é só falar assim, tá bom, hospeda lá no hotel, enquanto o poder público resolve as questões dessas pessoas. Nós vamos lá, aí é o que eu falei, aquela pessoa que não se reconhece como vítima. Não, mas o meu patrão é ótima pessoa, eu ouço isso. Ele me pagava R$800 para trabalhar das 7h30 da manhã até as 11h30 da noite. Mas ele é ótima pessoa. Entendeu? E aí é o trabalho de você mostrar para essa pessoa que isso não é trabalho digno. Só que a gente não pode fazer isso sozinho, a gente tem que ter as políticas públicas que deem cidadania para essas pessoas. Porque não adianta você arrancar, que muitas vezes é feito isso num resgate, você arranca essas pessoas. E o que você dá em troca? Joga num abrigo público? Você tem que dar condições melhores para que elas não queiram retornar ao local, porque elas não são nossas prisioneiras, elas não são obrigadas a permanecer ali. Se elas quiserem, elas pegam o telefone, elas pegam o ônibus e voltam para o local. E esse é o grande desafio, que aí entra essa conscientização, esse trabalho da Repórter Brasil, é nas escolas, é a Sheila, é todos os CRAS, são os assistentes sociais, os educadores, de desenvolver, de mostrar para essas pessoas, porque elas vêm, Rodrigo, me avisa se eu precisar parar de falar, elas vêm de locais, primeiro, porque quando a pessoa foge de uma situação de miséria total, R$800 e um prato de arroz com água de salsicha, às vezes já é muito. Tudo é relativo nessa vida. Então, a gente tem que oferecer dignidade para essas pessoas e tem que mostrar que aqui é um país que tem uma legislação laboral, que tem leis, pelo menos no papel, e que é nosso dever fazer com que elas sejam cumpridas. E esse é que é o esforço bonito da rede do trabalho decente, e que quanto mais a gente se unir com todas as organizações que trabalham com isso, é unindo forças, não é dividindo, é unir para somar, porque o que interessa é a vítima do outro lado, é o imigrante que precisa ser atendido, como diz o nome da nossa rede, Rede pelo Trabalho Decente. Não importa quem esteja atendendo. Acho que é isso. Olha, e com essa fala muito bonita, a gente encerra o nosso evento. Muito obrigado, Nelly. Obrigada a vocês. Gente, então é isso. Deixa eu mudar aqui. Eu acho que... Esse é o Spotlight. Gente, então é isso. Agradeço a presença de todos e todas. Então, a professora Cristiane do CIEJA, que comentou aqui no chat que são mais de 800 alunos haitianos no CIEJA Perus e que usaram os cards nasais e que é um parceiro a gente, parceiro da rede aí também, nesse trabalho junto com os imigrantes. É isso, gente. Eu gostaria de saber se a Patrícia quer fazer um comentário, falar um pouco devagar, porque em espanhol e em português, sobre as propostas para o final do fórum. Algum comentário sobre isso ou não? Não, então tá tudo bem.
Então é isso, gente. Obrigado e um bom final de semana a todos e todas. Obrigado, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu. Obrigada. Tchau.